religião, de classe social, esse código então da Áustria, ele vai reconhecer que todas as pessoas, todos os homens, eles possuem direitos inatos e devem todos assim ser considerados como pessoas. Traz uma igualdade entre os seus pares. E aí, nesse momento, há uma discussão ali no nosso tópico 8, em Thibault e Savigny, onde o Thibault, ele era professor universitário e ele vai publicar uma obra defendendo a codificação do direito nacional. Então ele vai dizer que o direito positivo, ele deve atender duas exigências, uma de natureza formal e a outra de ordem material. O que vem a ser isso? A primeira diz assim, que então deve haver objetividade e clareza nas normas. E a segunda, o conteúdo das normas deve estar de acordo com a vontade popular. Então ele vai dizer que naquele momento, principalmente ali na Alemanha, que é da onde ele vai dizer que lá não havia isso, não havia clareza, não havia objetivo nas normas, não havia participação popular, essa vontade popular inserida ali no ordenamento. Então era relevante, era necessário realmente uma codificação nacional ali do sistema ali alemão. E aí Savigny também vai publicar um livro na época, dizendo que todo direito ele se origina primeiramente, principalmente, dos costumes e das crenças do povo, e depois pela jurisprudência. Então, não haveria necessidade então dessa codificação, porque já haveria um direito existente aí baseado nisso, nos costumes, na crença, na vontade popular ali, posteriormente que vai se consolidando pela própria jurisprudência, que também nós já estudamos ali. Então houve assim esse conflito ali de ideias, e aí prevaleceu então a ideia do Thibault, onde foi então introduzido posteriormente ali o Código Civil ali da Alemanha, ali em 1900, entrou em vigor o Código Civil alemão. E chegando agora à nossa realidade, o Código Civil aqui no Brasil, no século XIX foi promulgado o Código Comercial e o Código Criminal. O primeiro Código Civil foi aprovado em 1º de janeiro de 1916 e vai entrar em vigor, então, 1º de janeiro do ano seguinte, em 2017, ele entra em vigor. E aí foi elaborado, então, esse primeiro código. Após ser organizado, então, a consolidação das leis civis, houve todo um debate, um esboço, e vai código e volta, e debate, e estudos, enfim, depois de muito debate, muito estudo, muita pesquisa, então isso ali em meados ali de 1878, 1880, e né, nesse momento aí que o país passava, o projeto aí foi ser aprovado, porque depois nós tivemos a proclamação da República, e aí não foi possível então a aprovação ali do código e tal, ele vai ser aprovado então somente em 1916, de autoria do jurista Clovis Bevilacqua, o nosso código de 1916, que ficou aí até o ano de 2001 em vigência no Brasil. É considerado um código de alto nível científico e técnico, inclui então incluído entre os principais códigos aí existentes aí no início do século. Vai consagrar o individualismo jurídico, e sofreu influência da codificação francesa, alemã e da portuguesa. Então ele é influenciado então pelo código francês, alemão e pelo código português. E aí depois de muitos anos se passaram assim, debates novamente sendo elaborados, críticas sendo feitas, assim, começa-se então novamente um estudo, um desejo diante da necessidade da sociedade, essa reelaboração de um novo código. E aí em 1965, 1969, começam-se aí as discussões para essa alteração. Na verdade, em 1941 vai começar um debate a respeito disso, e lá em 1969 o professor Miguel Reale, ele foi chamado aí para assumir aí, para ficar responsável pela elaboração de um anteprojeto do Código Civil. E aí vários outros juristas consagrados aí do direito brasileiro. E aí depois de muito debate, após promulgação da Constituição de 1988, e aí depois de uma grande revisão que foi feita e tudo mais, ele foi promulgado somente no ano então de 2002, 10 de janeiro de 2002, e sua vigência iniciou-se um ano também após a sua publicação.
E aí esse novo código, então, ele se assenta em 3 princípios fundamentais. Nosso Código Civil, então, de 2002. Eticidade, socialidade e operabilidade. Essas são as características, os princípios, na verdade, que estão fundamentados aí no nosso código. E aí temos como último tema ali a recepção do direito estrangeiro. Então essa recepção, ela consiste quando um país ele vai adotar a legislação estrangeira em determinada matéria. Então um país que ele aceita uma determinada legislação de fora, então se dá então esse fenômeno da recepção. E os receptandi ou e os receptatum, o incorporado. Um é quando ele é o incorporador, outro quando ele é o incorporado. Cabe-se aqui destacar que é importante verificar se essa legislação estrangeira ela vai ser de acordo, né? Ela vai ser possível, se ela está de acordo com a realidade social daquele país que vai então aderir. Tá? O nacionalismo ele não é um valor positivo no campo científico, ele não é adequado no campo científico, porém traz-se essa necessidade de ver se a legislação estrangeira ela é de acordo ou ela tem como abranger os fatos daquela sociedade que vai então incorporar dentro do seu ordenamento. E aí o maior exemplo registrado pela história foi a recepção do direito romano procedido pela Alemanha na passagem da Idade Média para a Moderna. Então, essa recepção do direito romano ali pela Alemanha recepcionou então no seu ordenamento ali na Idade Média. Então a recepção ela se faz pelas vias consuetudinárias, que seria os costumes, depois com o apoio do governo, aliás, na Alemanha foi feito, né, principalmente dessa forma, essa recepção ela se deu pelos costumes, com o apoio do governo alemão e com o apoio também dos jurisconsultos da época. Então houve um consenso ali entre todo o Estado, entre toda a nação, vamos assim dizer. Então houve, então, por meio dos próprios costumes que foram ocorrendo na sociedade, depois apoio do governo e apoio também ali dos jurisconsultos da época. E aí essa recepção foi onde nós tivemos lá algumas críticas e também apoio de alguns doutrinadores, inclusive aqui os estudos ali de Savigny e de outros que estudaram então o direito romano e tinham propriedade para debater sobre, para verificar se na verdade se aquilo seria adequado ou não para a sociedade alemã daquela época. Então seria isso em relação ao nosso estudo, a codificação do direito, a história, esse contexto todo aí, o conceito e como que se deu então a codificação dos tempos antigos até chegar para a nossa atualidade aqui no Brasil. Nós ficamos por aqui, continuaremos então na nossa próxima aula. Até mais!